BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, equipes posicionadas para trazer para você as principais informações sobre infraestrutura, logística e transportes dessa quarta-feira. Primeiro, vamos conversar com o Paulo José Ribeiro, que fala de duas importantes concessões que ficaram para o ano que vem, né, Paulo? Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. A ANTAQ adiou o leilão do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, duas concessões muito esperadas pelo setor para o ano que vem. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Perfeito, da capital federal, quem está com a gente é a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Hoje teve a assinatura de contrato de leilão de transmissão aqui no Palácio do Planalto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o ministro Geraldo Alckmin, estão articulando um programa para impulsionar os pequenos exportadores. A gente já vai falar sobre isso. O BNews 19 horas vai falar também sobre a zona de processamento de exportação que vai ser implantada em Santos. Nós conversamos com o secretário de Assuntos Portuários da cidade e tudo isso e muito mais a gente mostra em 30 segundos. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Duas das concessões portuárias mais esperadas para esse ano foram adiadas para 2025. A do Porto de Itajaí e a do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Nós vamos conversar com o repórter Paulo José Ribeiro, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. É isso mesmo. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, anunciou ontem a agenda de leilões para os terminais portuários e hidrovias do país para 2024 e surpreendeu o setor, tirando essas duas concessões, a do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, no Paraná, e a do Porto de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, da agenda deste ano e adiando para o ano que vem. A reportagem do BNews entrou em contato com a ANTAQ, que explicou que a organização dos eventos dos leilões é realizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Até o momento, o Ministério não respondeu, não deu uma resposta sobre o adiamento dessas licitações. O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, falou sobre a importância dessas duas concessões muito esperadas pelo setor portuário e que não serão realizadas neste ano. Vamos conferir. Para o ano que vem, teremos a primeira concessão de uma infraestrutura aquaviária, no caso do canal de acesso aquaviário do Porto de Paranaguá, que justamente é uma solução que se encontrada para vencer um dos principais gargalos hoje em dia para melhorar a nossa infraestrutura portuária, que são os acessos aquaviários. Então, essa vai ser a primeira concessão de um acesso aquaviário no porto público. A concessão do Porto de Itajaí também é muito importante, que vai dar uma solução definitiva para que o porto possa voltar a ter sua movimentação de contêineres, que já foi uma das mais importantes do país, e também para resolver a questão do acesso aquaviário no Porto de Itajaí. Ali também terá uma concessão parcial. E outras áreas também importantes, e também queria destacar a questão das concessões hidroviárias. Ano que vem teremos as primeiras concessões de hidrovias, um marco também para o desenvolvimento da nossa infraestrutura de transporte.
A concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá é muito esperada pelo setor, isso porque esta seria a primeira concessão de um canal de acesso portuário na história do país e abrangeria aí investimentos de mais de R$1 bilhão em obras para ampliação, exploração e manutenção do canal pelo prazo de 25 anos. A expectativa também é de um crescimento de 24% na movimentação dos portos paranaenses até 2050 com este projeto. Projeto que, por ser inédito, será uma base, será um modelo para outros portos brasileiros, como o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A concessão do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, também é vista com muita expectativa, porque deve ser uma das maiores em valores movimentados. A previsão é de quase R$3 bilhões em investimentos, um projeto que deve incluir quase toda a operação do porto pelo um prazo de 35 anos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já havia anunciado a carteira de investimentos do governo federal para o setor portuário e hidroviário do país. A pasta promete leiloar até 35 empreendimentos até 2026. E totalizando aí R$14,5 bilhões. Mas, por enquanto, essas duas concessões que geraram muita expectativa e eram esperadas para esse ano foram adiadas para o ano que vem e vão seguir na lista de espera. Núria? Obrigada, Paulo. Concessões importantes, a do Porto de Itajaí, além do valor, né, tem também um impacto enorme na comunidade, porque o porto ficou aí sem serviço, deixando centenas de trabalhadores prejudicados. Agora a gente vai direto para Brasília, porque o Ministério dos Transportes lançou hoje um programa para promover a igualdade no setor. Quem está por lá é a Marília Sena. Boa noite novamente, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, ministro dos Transportes, Renan Filho, está promovendo aí esse programa de equidade de raça e gênero e a gente preparou um material sobre isso. A ação engloba empresas que possuem 100 ou mais colaboradores. A ideia é introduzir novas abordagens na administração de recursos humanos e promover nas agências reguladoras e companhias vinculadas ao Ministério do Transporte a igualdade de gênero e raça tanto nas dinâmicas laborais quanto na ocupação de posição de liderança. A primeira secretária nacional de Transportes Rodoviários no Brasil, Viviane S., afirmou que a iniciativa foi amplamente acolhida pelas empresas do setor. Ela ressaltou que 100% das concessionárias de rodovias federais vinculadas à pasta dos transportes aderiram ao protocolo. Nós temos uma adesão que me surpreendeu de uma forma positiva. Muitas associações, muitas concessionárias, muita gente pedindo para aderir. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que a participação feminina representa 17,8% do total de trabalhadores nas empresas de transporte do Brasil. São aproximadamente 390 mil mulheres com vínculo ativo nas companhias. Então, quando eu assumi aqui o Ministério, o presidente fez algumas recomendações para os ministros, e entre elas era que a gente priorizasse nos postos de decisão a inclusão de mulheres também. E não é fácil na área da infraestrutura, Cida, a gente encontrar mulheres. Segundo o governo, os objetivos do programa são estimular a igualdade em acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego, além de promover ações preventivas em relação às mulheres, com enfrentamento a todas as práticas de racismo e discriminação de gênero e ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Mais diversos, a gente consegue inovar e avançar e dar respostas mais eficazes e eficientes, além de que a gente tem um passivo histórico importante no sentido da desigualdade racial no país, que a gente precisa vencer. Ao se inscreverem no edital, as empresas precisam desenvolver e implementar um plano de ação, que deve ser executado em até 2 anos. Em abril de 2026, os participantes vão apresentar um relatório com os resultados alcançados. As companhias que se destacarem vão receber o selo Pro Equidade de Gênero e Raça, que certifica o compromisso com a sociedade. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, enfatizou que não se constrói um país economicamente desenvolvido quando há pessoas sendo excluídas.
Isso para nós é importante discutir e por isso o programa, essa assinatura é fundamental, porque precisa começar a fazer parte das discussões não só dos governos, mas das empresas. Precisa ser um processo de mudança organizacional e cultural de toda a sociedade brasileira. Núria, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui no Palácio do Planalto, se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A pauta foi o início do desenho de um programa para impulsionar pequenos exportadores. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse programa começou a ser desenhado hoje e o governo federal vai instalar um grupo de trabalho para estudar os pequenos exportadores e formas de ajudá-los também. De acordo com Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os dois ministros se unam para acelerar também aquele programa de depreciação acelerada, que é o programa que os empresários de infraestrutura podem trocar aí os seus equipamentos pagando um imposto menor. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o projeto de depreciação acelerada pode ser apresentado, para a população, para a imprensa, em poucas semanas. Não definiu a data, mas disse que pode ser em poucas semanas. De acordo com o ministro Geraldo Alckmin, seriam 1,7 bilhão em 2024 e mais 1,7 bilhão em 2025. De acordo com ele também, o governo não está preocupado com o valor de imposto que vai perder nesses próximos 2 anos, de forma acelerada, porque, segundo ele, de qualquer forma, a União iria perder. Ele está só aí adiantando o processo. Depois, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve aqui no Palácio do Planalto na parte da tarde para assinar contratos de transmissão de energia. É referente ao segundo leilão do ano passado, o leilão de dezembro de 2023. Os lotes foram arrematados pelas empresas State Grid Brasil Holding, Consórcio Olympus 16 e Celeu Redes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, exaltou bastante a assinatura dos contratos. A previsão de investimento é de 21,7 bilhões de reais e envolve 5 estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Esses contratos estão divididos em 3 lotes, mas eles abrangem 4.471 quilômetros de linhas de transmissão. De acordo com o governo, a expectativa é que as obras durem de 60 a 72 meses e proporcionem aí 37 mil novos postos de trabalho. Núria. Obrigada, Marília. A gente está vendo aí ao fundo bastante relâmpago. Vai chover na capital federal. Boa sorte aí para você. Boa noite, até amanhã. Ainda falando de diversidade, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, também lançou hoje um programa para tornar a aviação mais inclusiva. É o Asa para Todos. O Asa para Todos faz parte da política de sustentabilidade da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O programa foi idealizado para ampliar a participação de todas as camadas da população no setor de aviação, por meio de ações educativas e inclusivas de combate a práticas discriminatórias e racistas. Não é à toa que a gente tem feito editais para mulheres empreendedoras, não é à toa que a gente agora também lança com a AGU e também com a MRE bolsa de estudo para diplomacia, mas também para a Advocacia Geral da União. Então a gente tem tentado fazer com que isso chegue cada vez mais a espaços que sempre foram negados. O programa já tem 15 projetos em andamento, de formação e capacitação, inclusão e diversidade. Não se pode descolar direitos humanos de economia. E fala agora para as empresas aéreas, fala agora para as empresas de turismo. Senhoras e senhores, olha quanta energia tem nesse país. As iniciativas vão atender estudantes de baixa renda, pessoas LGBTQIA+, pretos e com deficiência. Trabalhar de maneira integrada. E que a gente permanentemente, mensalmente, a gente possa estar fazendo reuniões, pesquisas de avaliação, para que a gente possa, de fato, ter o par e passo de como está o andamento e as melhorias nos nossos aeroportos.
Você viu com exclusividade aqui no BNews 19 horas que o Ministério de Portos e Aeroportos e a Infra-SA entregaram nessa semana os estudos para a implantação da Zona de Processamento de Exportação em Santos. A expectativa agora é pelo projeto, que deve ser concluído ainda esse ano. Nós conversamos com o secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui de Santos, que falou sobre as próximas etapas de implantação. Entregue pela Infra-SA. Agora, quais serão os próximos passos para a implantação da zona de processamento de exportação? O nosso objetivo é a alteração legal no primeiro semestre desse ano e até o final do ano a apresentação de um projeto para, de fato, implementar a zona de processamento de exportação. Após a autorização do Conselho, e aí tem um trâmite burocrático do governo federal, já estará disponível para que possam ser iniciadas as obras, prospecção e toda a estrutura voltada às EPS. Então, a gente acredita que, apresentando o projeto até o final deste ano, no próximo ano a gente já tenha novidades sobre a implementação das EPS. Quais são esses pontos que ainda precisam ser melhorados para a criação do projeto? A legislação municipal ela dá conta da possibilidade de implementação de indústrias na área continental de Santos, mas ainda não especifica quais setores, de que forma, alguns pontos que a gente quer apenas deixar mais claro, mas a permissão já existe. A área continental de Santos, que é o local onde se existe a intenção para criar a zona, é protegida. Boa parte dela é numa área de Mata Atlântica. Como é que vai conseguir, vocês são confiantes para conseguir as liberações, todas as liberações para poder fazer a implantação nesse trecho de Santos? Estamos sim. Essa questão ambiental, inclusive, foi objeto do estudo de viabilidade econômica e lá dá conta da possibilidade da implementação dessas indústrias ali na zona de processamento de exportação. Logicamente, não é na área continental toda, que é uma área muito extensa, nós sabemos que a maior parte do município de Santos, inclusive, fica na área continental. Então, ali há a possibilidade em alguns pontos específicos que são absolutamente suficientes para criar uma grande zona de processamento de exportação. A partir, então, de tudo isso, vocês acreditam que quando esse projeto pode ser apresentado e a partir de quando que pode começar a implantação? O nosso objetivo é a alteração legal no primeiro semestre desse ano e até o final do ano a apresentação de um projeto para, de fato, implementar a zona de processamento de exportação. Após a autorização do Conselho, e aí tem um trâmite burocrático do governo federal, já estará disponível para que possam ser iniciadas as obras, prospecção e toda a estrutura voltada às EPS. Então, a gente acredita que, apresentando o projeto até o final deste ano, no próximo ano a gente já tenha novidades sobre a implementação das EPS. Hoje existem 17 EPS em processo de estudo no Brasil, 4 até com a estrutura pronta, mas nenhuma funcionando. Então existe uma burocracia para a implantação. Mesmo assim, vocês estão confiantes que essa burocracia da Receita seja resolvida de forma rápida? Claro, estamos muito confiantes. A gente sabe da importância de uma zona de processamento de exportação, em especial para uma área portuária. Sabemos que os maiores portos do mundo, em especial na China, cresceram muito por zonas econômicas especiais, que são instrumentos semelhantes ao que a gente tem, e eu não tenho dúvida nenhuma da celeridade dos órgãos competentes para auxiliar essa implementação, haja vista que pode contribuir demais, não só para a região metropolitana da Baixada Santista, mas também para a reindustrialização do estado de São Paulo e, obviamente, contribuir para o crescimento do Brasil. E olha essa, uma capivara teria sido responsável pelo atraso de 25 voos na última segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Pelo menos é o que o CEO da Latam, Jérôme Cadier, disse em uma publicação nas redes sociais. O representante da companhia aérea afirmou que a presença do roedor na pista levou à suspensão de pousos e decolagens por 15 minutos, entre 8h05 e 8h20 da manhã, o que foi suficiente para causar um efeito cascata na programação de voos da Latam.
A concessionária responsável pelo aeroporto negou a informação e disse que realizou uma inspeção na pista e não identificou a presença de nenhum animal. As empresas aéreas Gol e Azul, que também prestam serviço por lá, não tiveram impactos significativos em suas operações. Vamos ver o que mais é notícia nessa quarta-feira. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou o asfaltamento da BR-020 no trecho que liga os estados da Bahia e Piauí até o mês de dezembro. A ordem de serviço foi assinada na última segunda-feira. O investimento previsto é de 30 milhões de reais. A rodovia passa pelo Distrito Federal e os estados de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. A MSC Cruzeiros apresentou os detalhes da próxima temporada no Brasil. O anúncio foi durante um evento para mais de 300 agentes de viagem em São Paulo. Serão 4 navios. A principal novidade é o transatlântico Seaview, que vai fazer partidas também do Porto de Santos. Na atual temporada, que termina em maio, o navio só faz saídas do Porto do Rio de Janeiro. O ministro da Agricultura e Pecuária disponibilizou 10 programas de parcerias para o estado de São Paulo. Elas poderão ser feitas com prefeituras, governo estadual, consórcios públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista e organizações da sociedade civil. A liberação dos recursos só poderá ser feita por meio de emenda parlamentar. A Transpetro, Petrobras Transporte S.A., inaugurou a primeira usina solar fotovoltaica no terminal de Guarulhos, em São Paulo. Ela é capaz de abastecer totalmente uma planta industrial. A economia anual prevista é de 1,8 milhão de reais, além de evitar a emissão de 246 toneladas de gases causadores do efeito estufa por ano. O investimento da Transpetro foi de 12 milhões de reais. A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação em 1,5%. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, informou que um dos motivos que proporcionaram a queda foi a cotação do barril de petróleo, que caiu quase 23% em relação a dezembro de 2022. Já o diesel e a gasolina não tiveram reajuste desde dezembro do ano passado. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já conta com uma área de descanso, inaugurada essa semana. São 10 cabines, que funcionam 24 horas. Cada uma tem uma cama beliche de solteiro e recepção. O custo é de R$ 59,00 na primeira hora e R$ 30,00 na hora adicional. A seguir, você vai ver como foi a apreensão de drogas feita pela Marinha e a Polícia Federal no Porto de Santos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira.
Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Uma audiência híbrida realizada pelo Centro de Conciliação de Segundo Grau do TRT de Santa Catarina chegou a um acordo de 11 milhões e meio de reais em favor de 128 trabalhadores do Porto de Imbituba. Com isso, chega ao fim o processo iniciado em 2013 pelo Ministério Público do Trabalho do Estado, que abriu uma ação civil pública por uma série de violações dos direitos trabalhistas, incluindo atrasos salariais, supressão de benefícios e instabilidade contratual na época. A Autoridade Portuária de Imbituba se comprometeu a realizar o pagamento total em uma entrada de 4 milhões e meio, seguida de 7 parcelas de 1 milhão, começando já em maio. Além disso, foram estabelecidas condutas específicas para evitar novos entraves jurídicos que possam atrasar o repasse das indenizações. O Sindicato dos Empregados Administrativos do Porto de Imbituba, junto com os trabalhadores envolvidos, concordaram em não iniciar novas ações judiciais sobre o assunto, aceitando então, de forma completa e final, todas as compensações que serão recebidas. Vamos fazer um giro de notícias pelo Brasil. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, divulgou um ranking dos portos com a maior movimentação de produtos siderúrgicos. O primeiro lugar ficou para o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, com 6,7 milhões de toneladas em 2023. O terminal ThyssenKrupp, no Rio de Janeiro, movimentou 3,8 milhões. E o Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, ficou em terceiro, com a movimentação de 3,6 milhões de toneladas. A Bahia vai ter um novo aeroporto internacional. O terminal vai ser construído na cidade de Santa Cruz de Cabralha, no extremo sul do estado. O Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento terá uma pista de pouso de 3.000 metros de comprimento por 45 de largura e um terminal de passageiros com 300 metros quadrados. O investimento previsto é de R$1,5 bilhão de reais. Uma semana após uma cratera de 20 metros se abrir na BR-222 no Maranhão, a rodovia passa por um novo problema. Uma ponte cedeu no trecho que fica na cidade de Santo Inês, no oeste do estado. Um temporal atingiu a região e o rio que fica embaixo da ponte subiu, levando a estrutura. Ninguém ficou ferido. Após enfrentar forte estiagem no ano passado, o rio Amazonas terá um período de cheia em 2024, com um menor volume de chuvas. O pico está previsto para junho, mas não deve atingir a cota de inundação. Os dados integram o primeiro alerta do Amazonas do ano, produzido pelo Serviço Geológico Brasileiro. No ano passado, a estiagem provocou a interrupção da navegação no rio Amazonas. O fenômeno El Niño foi o principal motivo da falta de chuvas. Tem mais informação no portal bnews.com.br. Vamos para lá, olha só. Santa Catarina repassa recursos para melhorias no aeroporto de Blumenau. São R$2.800.000 em obras para ampliar a capacidade de atendimento. No Centro-Oeste, a Arauco, multinacional de fabricação de celulose, abriu 150 vagas para trabalhar no cultivo de florestas de eucalipto na região leste do Mato Grosso do Sul. A ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, estima uma queda de 24% nas exportações de soja em abril, esse mês que costuma ser um dos meses que registram mais volumes mensais de exportações no ano. O Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, realizou o desembarque de uma sonda de perfuração de poços de petróleo e outros equipamentos usados em campos de petróleo e gás do Polo Portigar. Tem muito mais notícia, como sempre, no portal bnews.com.br.
No próximo bloco, você não sai daí, nós vamos falar sobre tecnologia no combate ao crime organizado com o comentarista e especialista Danilo Abonanza. É tua agenda. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A Polícia Federal e a Marinha apreenderam mais de 200 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista. A droga estava escondida em um compartimento submerso do casco de um navio que tinha como destino final a Alemanha. Ninguém foi preso e a investigação do caso vai ser conduzida pela Polícia Federal de Santos. Falando sobre isso, tecnologia vai ser uma grande aliada dos portos brasileiros no combate ao crime organizado. Recentemente, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, anunciou a compra de drones capazes de identificar drogas escondidas nessa parte submersa dos navios, como que a gente mostrou. Por isso, a gente recebe agora aqui o Danilo Abonanza, que é especialista em tecnologia. Danilo, já existe isso no mundo? É uma novidade? É uma novidade, mas não é algo disruptivo que sendo o primeiro porto, Quando a gente fala em tecnologia, a aplicabilidade da tecnologia, funciona de diversas formas, a segurança também não deixa de ser uma delas. A segurança ela parte muito de pessoas inteligentes, trabalhando, sendo treinadas e equipadas com equipamentos, tecnológicos ou não, para fazer a segurança, passando por processos. E os próprios dados anteriores de todo o tráfego que já foi feito, toda a questão da segurança do crime organizado que utiliza o porto como rota de entrada e saída. Então, trazendo o drone, ele traz uma eficiência de um modelo, de alguns processos, algumas etapas desses processos de segurança, que faça sentido para fazer um controle em larga escala. Como exemplo disso, o Porto de Antuérpia, que é o segundo maior porto da Europa, ele adquiriu uma rede de drones, que são um total de 6 drones, e eles fazem todo um mapeamento da zona do perímetro portuário para fazer a garantia dessa segurança por meio de drones, ou seja, eles pegam todas as partes que são acessos do porto para justamente entender como que funciona e como que entra e sai uma carga do crime organizado de uma rota diferente. E aqui no Brasil a gente tem um volume de tráfico de drogas grande, E é engraçado a gente pensar que o crime organizado consegue colocar mergulhadores, consegue abrir esses compartimentos e enviar a droga para o mundo inteiro. Sim, muito.
O Brasil, né, todo mundo sabe, até desse programa, que o volume de portos existentes no Brasil é gigante. Então, o volume de rotas possíveis, eles são imensos. E você tem muito porto que não está preparado com uma segurança boa, né? Santos, por ser uma rota muito mais fácil em um alto volume, você consegue utilizar mecanismos para isso. E aí você tem aplicabilidade de tecnologia, câmeras inteligentes, scanners mais inteligentes, modelos subaquáticos que conseguem avaliar sem ter um mergulhador para olhar o casco do navio, e o drone também é um deles pelo ar para você conseguir identificar. Perfeito. Obrigada, Danilo. A gente volta a falar sobre esse assunto na próxima semana. Esse foi o BNews 19 horas desta quarta-feira. Você tem outras informações no nosso site, portalbnews.com.br. Não deixa de se inscrever no canal da TV BNews no YouTube. Uma ótima noite para você. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.